Loxé Severino e Toinara Sateremaué. Olá pessoal, eu sou Inara do povo Sateremaué. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas atuais. Na 10ª aula do curso, vamos falar sobre como garantir a participação efetiva das comunidades locais, em especial no contexto dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Vamos conversar sobre os impactos que o crescente interesse em crédito de carbono pode ter sobre os territórios na Amazônia. E mais, abordar os direitos das comunidades sobre o carbono, destacando a importância do consentimento livre, prévio e informado, para assegurar que as suas vozes sejam respeitadas. O consentimento livre, prévio e informado é uma definição que traz os princípios gerais dos Estados com relação aos povos interessados. A importância dessa consulta se torna ainda mais evidente quando falamos do uso de recursos naturais em territórios de povos e comunidades tradicionais, mesmo que essas terras e recursos sejam de propriedade dos Estados. Seu uso por terceiros pode ter impactos em povos e instituições, costumes, hábitos, meio ambiente e bem viver. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, estes são os elementos necessários para o consentimento livre, prévio e informado. Consulta. Realização de consulta a povos indígenas e tradicionais sobre alguma medida que os afetem diretamente e também ao seu território e costumes. Prévia. Oportunidade de realização antes de qualquer decisão e continuidade da medida. Livre. A participação dos povos interessados deve ser autônoma, não podendo haver nenhum tipo de influência negativa como pressão, ameaças ou contrapartidas. Representatividade. Participação de interlocutores legítimos e de instituições representativas dos povos interessados. Qualidade. Adoção de boas práticas e procedimentos adequados às circunstâncias e boa-fé durante o processo de consulta pública. Objetivo. O alcance do objetivo final da consulta em chegarem a um consenso geral. Confira mais elementos do consentimento livre, prévio e informado no material complementar. O interesse em projetos de crédito de carbono está impactando a terra dos povos indígenas, que são tradicionalmente ocupadas e utilizadas por essas comunidades de acordo com costumes e práticas ancestrais. Muitas vezes, esses projetos são implementados sem o devido consentimento ou reconhecimento legal. As comunidades indígenas enfrentam situações em que suas terras são incluídas nesses projetos sem consulta adequada, ou onde acordos são feitos sem seguir os processos legítimos de tomada de decisão comunitária. Embora os mercados de carbono possam oferecer benefícios, eles também apresentam riscos significativos. Alguns pontos principais de atenção são: terras indígenas incluídas em projetos de carbono sem consulta adequada ou consentimento livre, prévio e informado. Acordos podem ser assinados sem passar pelos processos legítimos de decisão comunitária. O envolvimento em mercados de carbono pode trazer benefícios financeiros, mas também apresenta risco ao direito aos modos de vida das comunidades. É essencial que as comunidades avaliem cuidadosamente os riscos e benefícios antes de participarem dos projetos de carbono. Os direitos sobre o carbono dizem respeito a quem pode reivindicar os benefícios econômicos de atividades que reduzem ou capturam gases que causam o aquecimento global, como o dióxido de carbono. Essas atividades podem incluir, por exemplo, a proteção de florestas ou o plantio de árvores. Para falar mais desse assunto, vamos chamar o Vitor Salviati. Ele é biólogo e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. A legislação brasileira, ela trata o carbono muito parecido com outros tipos de recursos naturais, ou seja, o carbono é de quem cuida da floresta, no caso do carbono florestal. Em algumas situações específicas, como terras indígenas ou territórios de uso comum, a legislação prevê que é o órgão do governo federal que dita as regras, junto com as comunidades e aldeias, de quem que é o carbono. No caso específico aqui da Amazônia, sem ser terras federais, se for uma área de território comum, uma unidade de conservação, uma reserva extrativista, o carbono é dos povos da floresta, ou seja, aquelas pessoas caboclas, quilombolas, ribeirinhas,
que cuidam da floresta e, obviamente, merecem esse direito de usufruto do carbono. É muito comum também, quando estiver em acordo com a pessoa proponente, as comunidades e aldeias e o governo federal, os governos podem transferir esse título de carbono ou recurso envolvido na venda e comercialização do carbono para essas populações. Isso é muito importante, que essas populações estejam organizadas em associações ou cooperativas, para que a pessoa jurídica que receba disso exista uma governança muito forte naquele território. Aqui no Brasil, ainda como essa legislação está sendo lapidada, o governo federal dita que é muito importante que os órgãos do governo federal, os ministérios, FUNAI, no caso dos indígenas, deem as regras do uso do carbono, ou da comercialização do carbono. No Amazonas, Pará e Mato Grosso, onde as legislações, e no Acre, onde as legislações estão mais avançadas, já se permite que a própria associação de moradores ou aquela cooperativa de moradores das áreas estaduais possam usufruir disso. A coisa mais importante é que, quando você vai fazer um projeto de carbono, que ele respeite o direito e o uso da terra pelos povos da floresta. Então, vai fazer um projeto, uma unidade de conservação estadual, que você siga o protocolo de consulta livre, prévia e informada, para que você ouça, escute os povos da floresta para saber o que eles querem, como eles querem e quando eles querem. No início da aula, aprendemos o que é o consentimento livre, prévio e informado. Saiba agora como esse processo deve ser feito em conjunto com os povos indígenas e comunidades tradicionais. Para isso, vamos chamar Valcleia Soledade, mulher amazônica, quilombola e trabalha na Fundação Amazônia Sustentável. O processo de consentimento livre, prévio e informado é fundamental para garantir que os povos indígenas e as comunidades tradicionais possam aprovar ou rejeitar atividades que afetem suas terras, seus recursos ou modo de vida. Para que esses processos sejam conduzidos de maneira justa e eficaz, 6 etapas essenciais devem ser seguidas. Primeira, um mapeamento de direitos. Deve-se fazer um mapeamento e uma descrição detalhada de todos os direitos de posse, uso, acesso e gestão das terras e recursos na área do projeto. Isso garante que todos os direitos existentes sejam reconhecidos e respeitados no planejamento do projeto. Segundo, o reconhecimento dos direitos. Os desenvolvedores dos projetos precisam demonstrar que todos os direitos sobre a terra e os recursos foram reconhecidos e respeitados, garantindo que o projeto não ultrapasse os limites das terras privadas ou comunitárias sem a devida autorização. Terceiro, consultas transparentes. É essencial realizar consulta com todas as comunidades afetadas pelo projeto. Essas consultas devem ser contínuas, ocorrendo em todas as fases do projeto e não apenas no início. O objetivo é garantir que a comunidade esteja plenamente formada e envolvida em todas as etapas. Quarto, evitar deslocamento. O projeto deve ser planejado de forma a não resultar no deslocamento das titularidades de direitos, respeitando assim a permanência das comunidades em suas terras. 5. Participação ativa. As comunidades devem participar ativamente na tomada de decisões, com todas as vozes sendo ouvidas, incluindo mulheres, jovens e anciãos. O processo deve ser inclusivo e respeitar as tradições e práticas de governança das comunidades. 6. Documentação e legalidade. Todo o processo deve ser bem documentado e os acordos feitos com as comunidades devem ser formalizados por escrito, garantindo a legalidade e o cumprimento dos compromissos. O CLPI não é apenas uma formalidade, mas uma ferramenta essencial para assegurar que os projetos que afetam as comunidades sejam conduzidos de maneira justa, respeitosa e em total conformidade com os direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Confira alguns dos direitos das comunidades em Projeto RED+, no material complementar dessa aula. O que fazer se não houver CLPI? Quando um projeto ou atividade é implementado sem o consentimento livre, prévio e informado das comunidades indígenas ou tradicionais, é essencial agir para corrigir a situação e garantir a proteção dos direitos dessas comunidades. Abaixo estão as principais medidas que podem ser tomadas. Reivindicação de direitos e denúncia. Denunciar a ausência do CLPI às autoridades competentes, governamentais, organizações de direitos humanos, ONGs, buscar a suspensão do projeto até que o CLPI seja devidamente obtido. Consulta retroativa e negociação. Exigir a realização de uma consulta retroativa, mesmo que o projeto já esteja em andamento.
Engajar-se em diálogo com os desenvolvedores do projeto, buscando transparência e respeito. Ajustar ou interromper o projeto se a comunidade não conceder consentimento. Compensação e mitigação. Requerer compensação pelos impactos negativos, como restauração de terras ou compensação financeira. Implementar programas que beneficiem a comunidade, como melhorias em infraestrutura, educação ou saúde. Busca por apoio e parcerias. Formar parcerias com organizações que possam oferecer assistência jurídica e técnica. Fortalecer a voz da comunidade em negociações ou processos legais. Ação legal. Buscar processos judiciais para interromper o projeto, obter compensação ou garantir o reconhecimento dos direitos da comunidade. Fortalecimento da governança comunitária. Desenvolver processos claros e reconhecidos de tomada de decisão dentro da comunidade. Garantir que o CLPI seja sempre exigido antes de qualquer nova implementação que possa afetar as terras da comunidade. Reconhecer o consenso nas comunidades e estabelecer procedimentos eficazes de tomar decisão são fundamentais para garantir que todos os membros sejam ouvidos e que as decisões reflitam os interesses coletivos. A seguir, apresentamos uma tabela que resume as melhores práticas para o reconhecimento do consenso e a criação de procedimentos eficazes de tomada de decisão dentro das comunidades. Em 2001, o governo peruano estabeleceu o Parque Nacional Cordilheira Azul, em uma área de floresta amazônica que se sobrepõe aos territórios do Quechua e de outros povos indígenas. A decisão de estabelecer o parque afetou pelo menos 28 comunidades Quechua, mas o governo não obteve o seu CLPI, nem compensou as comunidades pela desapropriação ilegal dos seus territórios ancestrais. Em 2008, o Parque Nacional começou a gerar créditos de carbono. As comunidades Quechua afetadas não foram consultadas sobre o projeto de crédito de carbono e não participaram significativamente da sua implementação. As comunidades afetadas têm manifestado consistentemente a preocupação de não terem recebido informações sobre os acordos feitos entre as empresas que compram os créditos de carbono e a organização que administra o parque. Mais tarde, se descobriu que os compradores incluíam a Shell e a Total, duas das maiores empresas petrolíferas do mundo. As comunidades tiveram até que recorrer à justiça para obter informações sobre os acordos de carbono. Mais de 80 milhões de dólares foram arrecadados com a venda de créditos de carbono do Parque Nacional. Até 2023, as comunidades Quechua não tinham recebido nada deste dinheiro. Chegamos ao fim do nosso 10º episódio. Antes de ir, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos sobre as lições de hoje. Como você se sentiria se sua comunidade fosse incluída em um projeto de carbono sem que todos fossem consultados e ouvidos? O que você acha que poderia ser feito para garantir que isso não aconteça? Se você descobrisse que sua terra está sendo usada para um projeto de carbono, quais seriam suas principais preocupações e como você acha que a comunidade deveria agir para proteger seus direitos e tradições? Obrigada, pessoal. Até a próxima. O curso Red+, Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas.